Pô, antigamente tinha uma aguinha pro presidente tomar, né? Puta vida, relaxa que tá esse negócio aqui, viu? É por causa da Josi, ela não cumpre ela. Quer que eu peça uma água? Ah, eu quero. Tô com a boca seca, falei demais hoje. Acho que hoje eu fiz umas... Por telefone, acho que eu falei umas 20 vezes com São Paulo, pelo negócio do IANSP. E aí, vai dar certo? Hã? Vai dar certo? Vai sair. Vai. Boa noite, senhoras e senhores. Dando início a essa sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense ao senhor Rafael Martinelli, essa Casa de Leis, Dr. Ulisses Guimarães, sente-se honrada em prestar essa homenagem. Nós solicitamos ao senhor secretário, o vereador Francisco Carlos de Góes, que proceda à chamada dos vereadores que aqui se encontram para adentrarem ao plenário. Francisco Carlos de Góes, secretariando esta entrega de título. Dr. Raul Aparecido Gonçalves de Paula, presidindo a sessão. E o vereador Roque José Ferreira. E registramos também a presença do ex-vereador Milton Dota, que também foi presidente da Câmara de Bauru. Convidamos para que também ocupe o lugar. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à chamada das autoridades presentes para comporem a mesa. A vice-prefeita da cidade de Bauru, Estela Almagro, representando o ilustre prefeito municipal, Rodrigo Agostinho. Deputado estadual Adriano Diogo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidente também da Comissão Estadual da Verdade. Aqui, ó. Um dia ele chega lá. Ele chega. Escreveram aí? Nilson Ferreira Costa, o ex-prefeito da cidade de Bauru. Escreveram para ele. Isso é coisa do voto. Dr. Carlos Roberto Pitoli, da Coordenação da Verdade de Bauru, Comissão Estadual da Verdade. O senhor Darcy Rodrigues, representando o Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo. Dr. Gilberto Truijo, da Comissão da Memória e Verdade da Ordem dos Advogados do Brasil, Bauru, São Paulo. Senhor Cauê de Oliveira Sena Ricarte Bulhões, Trevisan, da Associação Bauru pela Diversidade. Professor João Francisco Tidei de Lima, da Comissão da Verdade. Márcia Orlene Daré, da Comissão Municipal da Verdade.
Charles de Oliveira Sena Ricarte Bulhões Trevisan, representante do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. João Félix Neto, da Executiva do PT. Análio Gilberto Smith, ex-presidente do Partido Socialista Brasileiro. Só um pouquinho. Mais alguém? Chamamos também o senhor Francisco Wagner Monteiro, representando a CUT, Bauru. Solicitamos então ao senhor secretário que proceda à chamada das autoridades presentes para, se desejarem, tomarem assento ao plenário. Senhor Henrique Perazzi de Aquino, convidado. Senhor Geraldo Antônio Bergamo, convidado. A senhora Simone Aparecida Dastro Silva. Valdir Ferreira de Souza, da esquerda marxista. Ademar Aleixo. Senhor João Braulio. Hudson Ricardo da Silva. A senhora Tatiana Calmon, a esposa do vereador Roque. Arthur Guimarães de Oliveira Castro. Giovana Dota. E o doutor Arthur Monteiro Júnior, da Comissão da Verdade de Bauru. Pronto, senhor presidente. Me permite, Carlos, vereador Carlão, queria fazer apenas uma correção em relação à apresentação do professor Geraldo Bergamo, né, que além de professor emérito também foi secretário de Cultura do município de Bauru. Essa presidência lembra a todos os presentes que essa sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao decreto legislativo número 1441, de 22 de maio de 2012, de autoria do vereador Roque José Ferreira, que concede o título de cidadão bauruense ao senhor Rafael Martinelli. Prosseguindo, essa presidência nomeia os senhores vereadores Roque Ferreira e Carlão do Gás para que, e o nosso nobre vereador também, doutor Dota, para que proceda a entrada no nosso homenageado.
Gostaria então que todos ficassem em pé. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a essa sessão solene. Convidamos os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro. Neste momento, registramos as correspondências recebidas e as justificativas de ausências. Professora doutora irmã Suzana de Jesus Fadel, reitora da USC. A ilustríssima secretária de Educação do município de Bauru, a senhora Vera Casério. O vereador Roberval Sakai, vereador e presidente da Câmara, Alessandro Bussola, vereador Faria Neto, a vereadora Thelma Regina da Cunha Gobi e o vereador Fábio Manfrenato.
Solicitamos agora ao senhor secretário que proceda a leitura do decreto legislativo 1441, de 22 de maio de 2012, de autoria do vereador Roque José Ferreira, que concede o título de cidadão bauruense ao senhor Rafael Martinelli. Decreto legislativo número 1441, de 22 de maio de 2012, concede o título de cidadão bauruense ao senhor Rafael Martinelli. A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18, inciso 14º da Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão bauruense ao senhor Rafael Martinelli. Parágrafo único. A entrega do referido título dar-se-á em sessão solene previamente convocada em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Bauru, 22 de maio de 2012. Roberval Sakai Bastos Pinto, presidente, Natalino da Silva, primeiro secretário, e o José Roberto Martins Segala, o segundo secretário na época. Projeto de iniciativa do vereador Roque José Ferreira, registrado na Diretoria de Apoio Legislativo na mesma data. E assinado também pela diretora de Apoio Legislativo, a senhora Soraya Elisa Segato Ferreira. Eu gostaria de convidar agora o vereador Roque José Ferreira para que proceda a entrega do título de cidadão bauruense ao senhor Rafael Martinelli. Fará uso da tribuna, neste momento, o vereador Roque José Ferreira, em saudação ao homenageado, o senhor Rafael Martinelli. Senhor presidente, vereador Raul de Paula, vice-prefeita Estela Almagro, prezado companheiro deputado estadual Adriano Diogo, prezado vereador, carinhosamente que a gente chama de Carlão do Gás, autoridades, amigos e familiares presentes nessa sessão solene que entrega o título de cidadão bauruense ao companheiro ferroviário, militante operário, Rafael Martinelli. Algumas pessoas me perguntaram, Roque, mas quem que é o Rafael Martinelli? Qual a ligação dele com a cidade de Bauru? E eu respondi assim, o Martinelli é cidadão do mundo, vinculado com as lutas do movimento operário, com as lutas em defesa da democracia, com as lutas em defesa de um mundo justo, fraterno, solidário, um mundo socialista. Parte da luta do Rafael Martinelli, ele desenvolveu dentro da categoria ferroviária. E muitas vezes eu digo
que, para conhecer a história do Brasil, é uma condição imperativa conhecer a história dos ferroviários desse país. Em vários momentos, principalmente em momentos críticos da nossa sociedade, os ferroviários, vereador Raul, tiveram um papel fundamental, papel importante, estando nas primeiras fileiras da defesa do Estado de Direito e da democracia. É importante lembrar também, nesse sentido, que os ferroviários sempre construíram grandes lideranças nacionais. O Rafael integra uma geração que produziu várias lideranças reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, como bem sabe o ex-prefeito Nilson Costa, que também foi ferroviário e que também foi cassado por obra do golpe de 1964. Os ferroviários, quando eu digo que a luta dos ferroviários ela precisa ser estudada, sempre lembrada, é porque não existe nenhum direito hoje consolidado como direito universal da classe trabalhadora no Brasil que não tenha sido tomada nas mãos a reivindicação e a luta pelos ferroviários. E é importante sempre frisar que o Martinelli esteve na liderança de um dos movimentos mais importantes da categoria ferroviária, que foi a luta pela paridade salarial. A paridade dos ferroviários com os militares, salário igual, como se na ativa estivesse. Foi uma vigorosa luta da categoria ferroviária, direito que permanece até os dias atuais. Às vezes, a vida nos prepara algumas surpresas. Hoje nós estamos aqui entregando esse título de cidadão bauruense ao Rafael Martinelli, porque essa cidade é uma cidade que tem o DNA ferroviário. Aqui nós tivemos a Estrada de Ferro Sorocabana, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Essa cidade cresceu e se desenvolveu a partir desse vigoroso trabalho das ferrovias e dos ferroviários. Pena que nos tempos atuais, muitas pessoas dessa cidade, inclusive pessoas, vereador Raul, que têm informação, acesso a veículos de comunicação, façam tudo para negar esse DNA da cidade como uma cidade tipicamente ferroviária. Recentemente se cogitou até em se retirar os trilhos do centro da cidade, para construir um entorno ferroviário para atender o interesse das grandes corporações que operam as ferrovias. Nós estamos fazendo um combate em outro sentido, para que toda essa malha ferroviária existente no perímetro urbano possa ser trabalhada e reconvertida para o sistema de veículo leve sobre trilhos. E aqui eu gostaria de agradecer também o empenho da vice-prefeita, Estela Almagro, que tem nos ajudado nessa dura missão, que é de convencer vários setores dessa cidade de que nós podemos dar um salto de qualidade, inclusive no conceito de mobilidade. Mas eu dizia que hoje é uma data importante, muito significativa, e em especial para mim. Eu vejo falar do nome do Rafael Martinelli desde que eu tinha 5 ou 6 anos, que meu pai era ferroviário. E sempre em casa meu pai dizia, nós vamos ligar o rádio, eu não quero que ninguém faça barulho, porque o Martinelli e o Batistinha vai falar, e eles vão mandar nós entrarmos em greve. Certo, Chicão? Eram quase 200 mil ferroviários. Naquela época, a direção mandava entrar em greve. Hoje é um perereco danado para discutir se vai fazer uma paralisação ou não. Mas, enfim, o nome do Martinelli convive comigo há muitos anos. Por uma dessas coincidências, eu também me tornei ferroviário por acaso. Me tornei ferroviário por acaso e sou ferroviário há 34 anos, ainda na ativa. E no curso das lutas dos ferroviários, eu tive a oportunidade, então, de combater junto com o Martinelli, ombro a ombro, andando esse país, reorganizando a categoria ferroviária, realizando congressos, enfim, fortalecendo a nossa categoria,
que mesmo sob duros ataques, Martinelli, é uma categoria que não se entrega. Nós sabemos e temos a dimensão exata do que é que significa integrar a categoria ferroviária e participar ativamente das lutas do movimento operário. Martinelli está prestes a completar 90 anos. 90 anos dedicada, talvez, à luta mais nobre que qualquer cidadão e qualquer homem ou qualquer mulher possa fazer. É abdicar da ascensão social, abdicar dos prazeres ofertados 24 horas por dia pelo sistema capitalista para dedicar os melhores anos da sua vida a construir uma sociedade solidária. E nessa luta, Martinelli, você sabe melhor do que eu, não tem meio termo. Não tem jeito de parecer palatável para a burguesia e, ao mesmo tempo, combatente dos trabalhadores. E aqui não é nenhuma visão sectária, vereador Dota, mas é uma visão de classe. Não tem jeito de se fazer uma luta vigorosa em defesa dos interesses do povo, dos trabalhadores e da juventude por um Estado democrático que aprofunde as conquistas da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, acenar leque para a burguesia. Aqui não tem meio termo. E a sua vida foi uma demonstração evidente de quanto a gente tem que levar essa luta até o fim, sem fazer nenhuma concessão de princípio, mas também não perder da generosidade, inclusive para dialogar com aqueles que pensam diferente. Por fim, senhor presidente, eu vou encerrando a minha intervenção, dizendo que hoje nós rendemos essa homenagem ao velho Rafael Martinelli. Também num dia muito especial. Hoje, Abdias do Nascimento completaria 100 anos. Abdias do Nascimento foi deputado federal, foi senador e um dos maiores combatentes, com seus acertos e com seus erros, na luta contra o preconceito e o racismo. O Congresso Nacional, o Senado Federal, abriu essa semana uma semana de homenagens a Abdias do Nascimento. Eu encerro, Martinelli, dizendo o seguinte: eu já não tenho, estou próximo da sua idade, com certeza chegarei lá, aos 90 anos, assim espero. Nós somos o fio condutor da sua luta, da luta de tantos outros. E você pode ter certeza que naquilo que couber, há muitos militantes mais jovens ferroviários, há muitos militantes mais jovens do movimento operário, da juventude. Nós vamos continuar o nosso combate, sempre fazendo um alerta. Qualquer organização, qualquer partido político que não tenha jovens, ele está destinado a morrer. Porque é a juventude que tem o vigor revolucionário. Eu encerro sendo porta-voz de um grande abraço de todos os ferroviários da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, agradecer a sua luta e seu empenho, e reafirmando mais uma vez, os ferroviários são uma categoria que não se rende e não se vende. Muito obrigado, senhor presidente. Nós gostaríamos de convidar agora para fazer uso da tribuna o deputado estadual Adriano Diogo, que é presidente da Comissão Estadual da Verdade e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também fundador do Partido dos Trabalhadores. Em saudação ao nosso homenageado, senhor Rafael Martinelli. Boa noite, companheira Estela,
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Roque. Boa noite, companheiros. Boa noite, Rafael. Caro amigo, companheiro, vereador Roque, quando uma pessoa como Rafael Martinelli tem seus direitos políticos devolvidos por um filho de um ferroviário e traz a sua filha para assistir à cerimônia, é que esse dia tem muito peso. Sua filha é mais parecida com ele de todos os filhos. Seu livro ainda não está pronto, mas hoje, nesta data, 50 anos depois que o mandato dele foi cassado, que os direitos políticos dele foi cassado, você, como filho de um ferroviário, um verdadeiro revolucionário, lhe devolve seus direitos em Bauru. São Paulo não lhe devolveu, nem o Brasil lhe devolveu. Rafael Martinelli foi o criador da lei estadual da indenização aos familiares de presos políticos. Ele se dedicou, desde o dia que saiu da cadeia, a criar essa lei da reparação econômica estadual e contribuiu para a nacional, e percorreu todo o estado de São Paulo atrás das famílias dos ferroviários. Tem gente até hoje, quando eu participo daquela comissão estadual, tem gente até hoje, Roque, que foi preso com a família inteira, inteirinha de ferroviários, professores, foi preso em 64, 66, na primeira fase do golpe, do golpe da repressão operária, que não recebeu a indenização. E ele, que saiu da cadeia, virou advogado desses familiares. E a isso que ele dedica a vida. Da hora que acorda, a hora que vai dormir, com a sua pastinha, tentando recuperar os direitos políticos. Com 90 anos de idade, nunca faltou a uma reunião de solidariedade aos presos, aos perseguidos, aos torturados, de ônibus, de trem e de metrô, como ele mesmo diz. Sou ferroviário, não tenho problema, ando a qualquer hora pela rua. Então, esse exemplo que você está dando, que ele nos dá todos os dias, na presença da sua filha e todos os companheiros que estão aqui hoje, 50 anos depois do golpe, repito, 50 anos. Qual é o problema? Onde está o problema da nossa democracia, que todo dia nós nos acordamos assustados? Será que os caras vão querer dar outro golpe? Por onde eles vão nos apunhalar? Por que eles foram lá no estacionamento do CEAGESP hoje à tarde, pôr fogo, destruir? Será que aquilo é geração espontânea, que não tem ninguém por trás disso? Evidente que tem. Evidente que tem. Com todas as dificuldades, a presidente Dilma teve a coragem de criar a Comissão Nacional da Verdade. E todas as barbaridades que eles cometeram, que no fim da ditadura, em 1985, foi feito um pacto do silêncio para aquele senhor assumir a presidência da República, quando Tancredo Neves adoeceu e morreu, teve um pacto em 1985, que começou em 79, com a lei da anistia, depois foi 85, que a eleição direta foi derrotada, e eles fizeram o colégio eleitoral, o pacto acabou. O Brasil vai contar tudo que esses assassinos fizeram, como usufruíram, como ganharam direito e, principalmente, como os empresários financiaram o golpe e a repressão e ganharam muito dinheiro, como muita gente aqui em Bauru, que você acabou de citar indiretamente, que mandou arrancar todos os trilhos das ferrovias para beneficiar empresas de ônibus. Isso tudo vai aparecer, a verdade vai aparecer. E aqueles que caçaram Rafael Martinelli, que era amigo do pessoal do presidente da República, que era amigo de João Goulart, que era
um dos fundadores da CGT, que era um dos principais líderes sindicais desse país, que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores sem ser devidamente reconhecido pela sua biografia, pela sua história. Isso tudo vai aparecer e nós vamos construir uma verdadeira democracia. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Quando eu saí da cadeia, o Ustra me pôs 90 dias numa solitária. O Ustra era o comandante da Operação Bandeirantes. Quando eu entrei, ele tinha acabado de matar um estudante da minha sala, o Alexandre Vanucci. Ele estava enlouquecido. Ele me deixou, Roque, na solitária, 90 dias nu, sem roupa. Eu comia, quando comia, no escuro, nu, em cima da privada, do boi. Saí da Operação Bandeirantes, fui para o DOPS, aí cheguei no presídio, quem me recebeu foi o Rafael. Ele já tinha 50 e poucos anos naquela época. Qualquer fresta de sol, era um presídio horrível, lá no presídio de Hipódromo, no meio, um presídio de presos comuns, onde a gente tinha uma pequena ala lá, muito barra pesada. Tinha rebelião toda sexta-feira à noite, era revista na cela. O Rafael nunca desanimou. Sempre uma palavra firme. Falava, vamos fazer ginástica, companheiro, vamos fazer. Se arruma para receber a visita no sábado de manhã, faz a barba, põe a melhor roupa, corta o cabelo. Não desanima, toma sol, não fica pálido, amarelo. Vai lá receber a família. Eu sei. Nós gostaríamos de convidar o nosso grande homenageado, o senhor Rafael Martinelli, para que possa fazer uso da palavra na tribuna. Senhor presidente, demais autoridades, né? Depois de machucar o coração da gente, né? A gente está ficando velhinho, ainda chega, os companheiros machucam, né? Com as suas orações, né? Isso fica cada vez arrepiando o Martinelli, essa é a verdade. Mas eu acho que o problema, vamos dizer, o que significa, o Roque falou um monte de coisa, e a gente fica, né, pensando, né? Será que eu fiz tudo isso, né? Aí eu vejo uma área, quer dizer, a gente se educa em função, né, da sociedade, de um país melhor, acabar com a miséria, todo mundo ter direito a estudar. Essa é a função da família operária, né? Meu pai tinha 7 filhos homens, eu sou o 5º da família. Então, já no decorrer da própria criação da família operária, casa de madeira, já é poço, não tinha fogões naquele tempo, todas essas coisas, né? Mas, então, a gente justifica, vamos dizer, certas informações, certo estudo que a gente são obrigado a fazer, como a gente poderia ter um regime melhor, como acabar com a miséria, como a gente poder ter, todo mundo ter direito a estudar, não é isso? E direito a comer, direito a se divertir. Então, essas coisas vai acumulando na própria vida do trabalhador, do operário, não é isso? Então, a minha vida foi sempre isso, quer dizer, a família ferroviária. Quer dizer, comecei a trabalhar com os 12 anos, não é isso? Fábrica de produtos químicos Sucuri, da casa de italiano, né? Aquelas fábricas no fundo do quintal de uma família italiana, né, que fazia anilina e tudo mais. Depois, vidraria Santa Marina com 14 anos. Depois, com 15 anos, a indústria Tupi, quer dizer, que era inglesa, de artefato Tupi, como ajudante ferreiro, polidor.
Quer dizer, mas já com a função, vamos dizer, educativa da própria orientação dos meus irmãos mais velhos, que já eram, vamos dizer, fundidores, caldeireiros, quer dizer, dessa área, e que já tinham uma consciência já de luta de classe. Eu digo, já a gente pertencia ao Partido Comunista, por que não? Quer dizer, nós tínhamos um princípio, e vivendo na ditadura Vargas, que não era fácil ser de esquerda, ser naquele período, de uma área em que o Vargas tinha mandado a própria mulher do Prestes para ser assassinada pelo Hitler, não é isso? Quer dizer, então, e os integralistas com toda aquela reação, inclusive favorável, que o Brasil fosse ao lado de Hitler e de Mussolini na época. Então, vamos dizer, a própria vida da gente faz com que a gente vai se acumulando, estudando, ver se tem solução. E estudando você sabe que tem solução. Porque o mal ou bem, a gente costuma dizer, como dirigente operário, né? O mal ou bem, vamos dizer, meus filhos já não passaram aquilo que eu passei quando nasci, 7 filhos homens do meu pai, que não tinha calçado, não tinha nada para vestir, e às vezes não tinha alimentação. Quer dizer, mas à custa de luta. Então, o problema ferroviário pega na gente. Eu fui metalúrgico, né, 16 anos, aí entrei na estrada de ferro. Então, a minha vida começou na ferrovia. Até hoje eu brigo com o Lula, brigo com todo mundo, porque brigo com a ditadura, com o Fernando Henrique e todo mundo, porque acabaram com as ferrovias no Brasil. Isso é verdade. Em 64, nós tínhamos 37 mil quilômetros de ferrovia. Continuam os mesmos 37 quilômetros e só 26 ou 28 funcionando. Quer dizer, e o Brasil precisando, não é o problema Martinelli que quer ferrovia, o patriota que quer ferrovia, é o problema que o Brasil precisa de ferrovia, essa é que nós sentimos isso. Então, eu não quero ficar na teoria metalúrgica, na minha briga às vezes com a área, com o Lula e com tudo mais, no problema ferroviário, é que os companheiros tinham uma tese na minha defesa, que não, mas desenvolver ferrovia, nós vamos desenvolver a concorrência para os metalúrgicos. Porque o metalúrgico é que faz o automóvel, faz isso, faz aquilo, tem as facilidades do governo, diminui o imposto, mais carro, tudo essas coisas. Então, a luta sempre continua, vamos dizer. Então, a minha vida foi sempre nessa luta, sindicato da SPR. Por que eu sou tipo ferroviário com os companheiros de Martinelli? Parece ferroviário já de carne e osso. Mas é um problema, porque tem áreas que têm ciúmes da minha categoria, e quando elogio a minha categoria, elogio com razões. Nos 170 ou 180 anos de existência, ela foi, vamos dizer, que puxou várias coisas. Primeiro, no social. Em 22, nós já tínhamos a nossa Caixa Econômica dos Ferroviários, em 22. Quer dizer, o Getúlio veio depois de 30 que criou a IAPI, IAPC, IAPTEC, o diabo, né? Mas nós já tínhamos em 22. Nós já fazíamos greve em 1800 e pouco. Então eu fico... Por que eu elogio a minha categoria? Eu digo que ela tem uma consciência política mais nas conquistas que houve na classe operária e demais. Porque nós recebemos, vamos dizer, os imigrantes italianos, português, húngaro, espanhol, tudo isso que já vieram com 1.500 anos, que já existia eles lá. Chegaram aqui para trabalhar, sem hora extra, não tinha hora de almoço, não tinha nada, não tinham nada. Quer dizer, esses homens que vieram na nossa categoria, que nos deram toda essa experiência que a categoria tem até hoje, e nessa evolução. Porque eles que começaram, eu até brinco às vezes nas minhas palestras, né? O português dizer para o nosso escravo aqui, dizer, o que é? Aqui não tem isso, não tem hora de almoço, não tem isso, não tem aquilo. Poxa, veja a influência que nós tivemos dos espanhóis, da imigração, para ter essa evolução. E às vezes eu brinco, né, com os companheiros, porque eu sou ferroviário. Todos os municípios que nós temos no Brasil, todas as ferrovias, pode pegar Paulista, Sorocabana, Mogiana, Central do Brasil, Leste Brasileiro, todas as ferrovias. Onde era a parada, eu calculo que em 1800 e pouco a parada era para pescar, para caçar, que os companheiros faziam barracão, mas todas essas paradas viraram município. Todos foram município das ferrovias.
pelo andamento da própria estrada de ferro. Quer dizer, são coisas que historicamente que o pessoal não entende, por que a gente dá o valor da categoria ferroviária. E nas próprias conquistas, tanto na aposentadoria, nos problemas extraordinários, no problema de horas, etc. Está certo que algumas administrações, vamos dizer, que a gente pode criticar, porque eram os ingleses na SPR, na Great West, na Leopoldina Railway, eram administrações inglesas, mas que tinham uma certa, vamos dizer, tolerância melhor do que as administrações nacionais, porque eles tinham um resto que eles tinham de lá, vamos dizer, de coisas superiores, né, que não aplicavam aqui, mas pelo menos tinha uma consciência de dizer, esse cara precisa comer, pô. Precisa pelo menos ter hora de almoço, pô. Não é isso, ou ter uma férias ou não. Quer dizer, essas coisas não eram dadas para a nossa categoria. Então, é uma experiência que a gente viveu e sabe da nossa categoria, a influência que tem. Sabe? Então, está certo que a gente nunca parou. Eu fui diretor do Sindicato dos Ferroviários da Santos Jundiaí, fui gerente de cooperativa, fui presidente da Federação Nacional dos Ferroviários, sempre eleito pelos companheiros. Criamos o CGT, criamos o PUA. O PUA significa o Pacto de Unidade de Ação, que era marítimo, portuário, ferroviário, estivador, aeronáutico e aeroviário. Era esse grupo que a gente comandava em apoio ao Jango, pelas reformas, pelas bases, pela posse de Jango, na renúncia de Jango. Quer dizer, todos aqueles movimentos que a gente fazia, essas categorias que levava mesmo as ações nacionais. É por isso que eu costumo, às vezes, dizer que essas categorias que foram sacrificadas pela ditadura. O ódio que a ditadura tinha. Quando o Roque falou na greve da paridade, não é fácil a gente falar paridade. O que é paridade na época? É que portuário, ferroviário, vamos dizer, e marinheiro, essas categorias, quem dava o aumento era o parlamento. Então, tinha duas tabelas, da rede ferroviária federal, não é isso? Dos marítimos, dos portuários, e tinha a tabela dos militares. Por isso é uma raiva que os militares têm de certas categorias. Teve na ditadura. Só que a tabela dos militares era mais de 50% além da nossa. Lógico, a gente se uniu, organizamos as federações, não é isso? Em função da paridade com os militares. Então, aí foi um trabalho sério. Eu costumo mostrar na minha carreira, foi uma das greves mais bem organizadas, porque eu era ferroviário e ia no navio, dentro do navio. E os portuários, vamos dizer, os marinheiros, vinham nas ferrovias nossas. Quer dizer, era uma discussão de irmandade mesmo, de organização, que até hoje ainda resta esse espírito dos cabelos brancos que eu vejo, meus companheiros de cabelo branco, ainda a gente se encontra com vários companheiros brancos da área, né, como se fossem uns irmãos mesmo, na luta que a gente criou com a greve da paridade. E que tiramos da miséria milhares e milhares, porque no nosso tempo era quase 20 mil ferroviários no Brasil. Hoje não tem 50 mil ferroviários. Acabou com os portuários. Nós tínhamos 100 mil marítimos. Quer dizer, a ditadura acabou com toda a nossa a marinha mercante, acabou com tudo. Agora o Brasil está começando a reorganizar a marinha mercante outra vez. Mas acabou com a marinha mercante, acabou com 100 mil a categoria de marinheiro. Então, são coisas que... Essa luta que a gente viu, o atraso da ditadura no problema brasileiro, foi fabuloso. Quer dizer, então, nós estamos continuando com dificuldade. E os companheiros sabem, eu não vou dizer que o problema da minha prisão, aí o Diogo esteve preso comigo, nós estivemos presos juntos, tudo mais. Vários companheiros. Eu vejo a minha homenagem, quando eu quero fazer homenagem, porque eu não sou problema de olhar o militar como se fosse os inimigos do Brasil. É uma minoria que é inimigo do Brasil. É inimigo da próprio desenvolvimento nacional. É uma minoria, e foi uma minoria que abusou e teve o comando para fazer a ditadura militar. Essa é a verdade. E tem aqueles que eu respeito, e está aqui dois companheiros, né, Pitoli aí e o Darcy, quer dizer, que são representantes, que a gente até hoje estamos lutando porque são militares, eram sargentos, foram caçados, respeitaram o seu comandante, que era o Jango Goulart,
que era o responsável pelo Exército, é o presidente da República, como é a menina hoje, a nossa menina, que ela é a comandante do Exército. Eu acho que ela já teria uma energia de mandar prender alguns militares, que já saíram da disciplina militar. Essa é a verdade. Ela não teve ainda essa coragem, mas eu tenho uma notícia de hoje, parece que tem uma notícia que ela não vai permitir, que no dia 22 agora, os generais, etc., de pijama, estão querendo fazer uma passeata até o comando do Exército em São Paulo. A direita mesmo, quer dizer, os saudosistas. Quer dizer, parece que vai proibir. Espero isso. Então, eu só quero agradecer, para mim, de família operária, receber o título. Eu tenho amizade aqui em Bauru, vocês sabem, né, que é a Paulista, é a Sorocabana, é a Noroeste. Aí tem os companheiros que merecem todo o meu respeito, os que já morreram. Eu estou aqui, né, por enquanto, né, mas quantos companheiros meus que lutaram na organização, que combateram, já foram embora, infelizmente. Infelizmente foram embora. Então, o que a ditadura criou de prejuízo para essa nossa nação, por isso que eu falo com a juventude, às vezes, ou por que eu gosto de falar para a juventude? Porque a gente tem que mostrar o que foi a ditadura, de prejuízo. De prejuízo. Eu chego até a dizer, quando houve uma evolução de democracia, que os companheiros vieram da Europa, quem foi os candidatos? Nós não tivemos candidato de jovem nenhum, de político criativo nenhum, nos 20 e tantos anos da ditadura. Nós tivemos que eleger Brizola, eleger não sei o quê, candidato, tudo, nossos companheiros de cabelo branco que vieram de fora. Porque os 20 e tantos anos da ditadura não permitiu que nós criássemos uma liderança jovem. Quer dizer, é duro. Nós queremos o seguinte, estamos levantando para a juventude, para ela saber o que significou de prejuízo para o Brasil, para a educação, para tudo, a ditadura. Eu sempre falo disso, ditadura jamais. Para quê? Então, quando eu faço crítica, vamos dizer, à área civil, eu costumo dizer, e eu falo várias vezes, né, aqueles que lucraram com a ditadura, não foi os militares, a maioria não, aqueles que lucraram com a ditadura, todo mundo sabe. Foi a parte econômica, os banqueiros, etc., e tudo mais, que lucraram. Quando eu falo, vamos dizer, para a juventude, eu digo, não é o problema de ser comunista ou não, nós queremos um governo de esquerda ou não, porque a gente pega a Europa, a gente vê o que? Bélgica, Holanda, Suécia, tudo mais, tem educação, tem tudo, tem médico, tem tudo. E não é de esquerda, não é de nada, mas vamos dizer, a área industrial, o capitalista lá, ele se contenta com 7%, 8% de lucro. Fala isso no Brasil, em 7%. Menos de 80%, 100%, eles brigam até morrer o operário pede 10%, eles querem dar 5%. Se é 5% que o operário perde, eles querem dar 3%. Quer dizer, são coisas que ainda o regime capitalista nosso é muito reacionário, vamos dizer, é muito reservado, né? E é duro a gente ter uma pátria nossa, né? A nossa pátria, né? De ver certas coisas assim, de trabalho escravo, às vezes aparece. Quer dizer, um país que eu costumo dizer melhor do mundo que o Brasil, não tem. Então é um problema. Eu queria só agradecer, né? Porque tenho tempo, né? Então eu quero só agradecer aos companheiros, a minha família, a Rosa Maria está aí, os companheiros que já, né? Gostaria de citar o nome de todo mundo, né? Agradecer a todos os companheiros, né? O Roque principalmente, porque é meu filhote, né? Na luta, não só na luta econômica, vamos dizer, como dirigente, mas também na luta política, na formação do PT, né? A gente criou o PT. Por que a gente não diz que criamos o PT? Mas quantas coisas que estão no nosso plano da nossa criação que não se fez nada ainda. Todo mundo sabe disso. Quer dizer, temos liberdade sindical? Não tem. Quem manda é o Ministério. Nós temos contra o imposto sindical. O imposto sindical está aí até hoje. Nós queremos a reforma agrária, que a gente falava, né? Até hoje não tem reforma agrária. Então, são coisas que nós temos que continuar lutando e tudo mais. Então, eu queria agradecer, para mim, a minha família, a minha mulher, desculpa, porque ela está doente, pressão baixa, etc., né? A minha primeira companheira, que eu quero saudar também, que viveu 57 anos comigo, morreu,
tudo mais. Agora tem a segunda também, que está doente também. Mas eu quero homenagear, por exemplo, também, que isso também seja homenagem das companheiras, dos companheiros que foram revolucionários, que às vezes esquecem o problema familiar em função mais das lutas, né, de trabalho, de organização, etc. Então, eu queria agradecer a todos, aos companheiros. Para mim é a primeira vez que eu recebo um título, né? E de Bauru, que eu considero como família, todos os companheiros aqui sabem disso, né? O que eu sinto. Tem coisa que eu sinto muito, porque quem é, vamos dizer, prefeito, vereadores aqui, o Roque sabe disso, eu não costumo dizer dificilmente eu falo eu, mas fui eu que consegui, como presidente da Federação Nacional dos Ferroviários, o Serviço Social das Estradas de Ferro em 61, com o Gênio Quadro, assinou para mim. Esse nosso governo que fechou. O serviço social foi fechado. Os companheiros estão sem receber outubro, novembro, dezembro, e fechou. Foi entregue o serviço social ferroviário para quem? Nós temos 8 empregados aqui, sem receber, sem nada. Quer dizer, um serviço que eu sempre defendo, ferrovia. Até o serviço social fecharam. Não sei o porquê. Não tem dinheiro, mas entregar esse serviço para quem? Para a Confederação Nacional da Indústria. Sei qual é a política, né, do Ministério e tudo mais. Então, eu agradeço, companheiros, a atenção. Desculpe eu, às vezes, fugir do ritmo do que eu tenho que falar, né? Eu fiz entrevistas com os companheiros hoje, até acho que abusei um pouco também nas minhas entrevistas, né? Tudo mais. Mas são coisas que são chegando aos 90 anos e eu tenho muita coisa para falar, né? Então, o Diogo falou do meu livro, né? Vai sair o meu livro, tem 500 páginas, vamos ver, parece que vai sair o livro também. Então, vamos ver o que eu posso deixar de errado que eu fiz, de coisa correta que eu fiz. Porque eu estou pretendendo fazer isso. Pelo menos alguma crítica, autocrítica, porque eu sou fundador da Ação Libertadora Nacional, com a responsabilidade Marighella, dos nossos amigos da marca, que nos entregou as armas, né? Tudo mais. Então, essas coisas, né? Eu só quero agradecer e pedir desculpas se eu estou fora vamos dizer, fora da órbita, né? Obrigado. Senhor Rafael Martinelli, eu gostaria de, antes de encerrar essa homenagem, dizer que, enquanto o senhor lutava, na verdade, eu estava nascendo, né? Essa que é a verdade, né? E, ouvindo tudo isso, a emoção das palavras do nobre deputado, né, acabou me tocando, porque eu percebi que ele sentiu como se ele estivesse no mesmo tempo, né? Acho que a cabeça dele voltou no tempo, né? E a forma como ele voltou no tempo, eu também acabei voltando um pouquinho no tempo. Porque eu me lembro que quando eu tinha meus 12 anos de idade, nós tínhamos uma revistinha de poesia, deputado, e uma máquina Hamilton daquela antiga, né? Nós tínhamos um grupo de poesia aqui em Bauru, chamava Grupo Apenas, né? E a gente começou a fazer poesia, eu, Luizito Martinello, Geraldo Bergman está aqui, participava do nosso grupo, né? E outros companheiros. E eu me lembrei agora, deputado, do medo da minha mãe de eu ser preso, porque nós tínhamos um folhetinho de poesia. Então, o que aconteceu, na verdade, é que a falta de liderança, que o pessoal conseguiu criar uma geração, né, de pessoas com muito medo, né? Com muito medo do que poderia acontecer. Então, eu queria usar as minhas palavras aqui como presidente, se você me permite, para agradecer, né? Vou usar as palavras, então, companheiro, né? Que eu não costumo usar as palavras como companheiro, mas eu vejo que vocês usam ela com muita ênfase, com muito orgulho, né? Mas eu queria agradecer pessoas que eu vejo aqui que lutaram para que eu tivesse essa liberdade que eu tenho hoje de me expressar, né? Meus irmãos Carlos Pitoli, Darcy Rodrigues, né? O nobre deputado. Vejo agora a história bonita, né, do
nosso nobre homenageado, né? E eu queria apenas fazer uma sugestão. O livro do senhor está com 500 páginas, né? Como estão dizendo aí. Mas eu acho que o senhor poderia, pelo menos, colocar mais umas 3, 4 linhas e colocar lá para nós como é que o senhor conseguiu chegar aos 90 anos com toda essa longevidade, não é verdade? Acho que isso seria muito importante. E eu queria apenas dizer que, lembrar aqui a Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que é da cabeça das pessoas surgem coisas, tantas coisas más como as coisas ruins, né? É da cabeça das pessoas, né? E como o senhor mesmo disse, são poucas, né? São poucas essas pessoas que acabam fazendo as coisas más. E nós temos que realmente lutar, ficar ligados aos nossos princípios, né? Cada um em suas trincheiras, com os seus ideais, né? Mas sempre buscando o máximo possível da coletividade, né? Então, por isso que eu me senti aqui agora, Roque, obrigado até pelo convite, a gente veio com o vereador aqui, eu realmente recebi uma lição, né? De pessoas que... As melhores aulas que a gente assiste numa faculdade de medicina são aquelas que as pessoas dão aulas, mesmo com tema médico, mas com conhecimento de causa, né? Então, eu ouvi aqui pessoas com conhecimento de causa falando, né? E isso acabou enriquecendo não só as pessoas que estão aqui presentes, como também todos os bauruenses que estão assistindo a gente ao vivo pela TV Câmara, né? Então, eu queria agradecer e dizer que esperamos que o senhor volte aqui mais vezes. Nós temos um projeto aqui, doutor, que é a medalha Sebastião Paiva, que nós estamos discutindo aqui na Câmara. Roque, eu tenho certeza que você ainda vai trazê-lo aqui para receber mais uma honraria dessa Câmara, porque realmente ele merece, né? E seguindo o protocolo, ao encerrarmos a sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense ao senhor Rafael Martinelli, nós externamos ao homenageado os mais sinceros cumprimentos pela justa e merecida homenagem. E vamos encerrar essa sessão aplaudindo o nosso novo cidadão bauruense, o senhor Rafael Martinelli.